Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que tudo na nossa vida está aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Colocamos nossa vida e tudo que diz respeito a nós aos pés do Senhor Jesus e pedimos teu favor, teus milagres e teu sobrenatural. Oro por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba o toque de vida de Deus sobre teu corpo físico, do alto da cabeça até a planta dos pés. E oramos para que esse dia seja um dia marcado por milagres e por direcionamento do Espírito Santo de Deus. Senhor, dá-nos da sabedoria divina para que possamos tomar decisões sábias, totalmente dirigidas pelo Senhor em nossa vida. Guia, Senhor, nossos pensamentos, dirige todas as coisas ao nosso redor, é o que nós te pedimos, Senhor. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. E eu quero falar para você que está aí ao vivo, nessa oração junto conosco, que Jesus é o quebrador de correntes. Você vai entender o porquê que Ele é o quebrador de correntes. Logo, logo eu vou compartilhar com você essa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho incrível que nós recebemos da Flávia, e ela escreveu assim: graça e paz. Sou de BH, Minas Gerais. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical há 13 anos e desde então sentia muitas dores na barriga, até janeiro deste ano. Sempre consultando médicos, mas sem sucesso. Eu sempre buscava a minha cura através das suas orações. Todas as vezes que o Senhor orava por cura na região abdominal, eu cria no meu milagre. O exame estava marcado para o final de janeiro. Antes do exame, eu sentia fortes dores. Realizei o exame e nunca mais senti dores na barriga. E, para a glória de Deus, o exame deu normal. Até um mioma que tinha no útero havia desaparecido. Fiz um ultrassom do útero que também já estava marcado e não havia mais mioma. Fui curada também de esteatose hepática. Estou muito feliz com Jesus. Ele tem feito maravilhas na minha vida e na vida da minha família. Que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério e toda a sua família. Gratidão a Deus pela sua vida. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Olha o tanto de problema de saúde que a Flávia tinha. E através das orações, Jesus a curou. Não é o homem. Eu não curo ninguém. Mas Ele cura. Nossa fé está em Jesus e na sua palavra. Coloque a sua fé em Jesus e na sua palavra. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida no dia de hoje. E a palavra é que nenhuma corrente espiritual, nenhuma amarra tem poder de manter você estagnado, preso, impossibilitado. Eu quero declarar você livre no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Se você crê nessa palavra profética, declare eu creio aqui nos comentários e já compartilhe aí com 7 pessoas, porque essa palavra vai trazer uma luz para você, vai trazer muita clareza no seu caminho. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 2, verso 24, no entanto, Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Era impossível, a Bíblia diz, que a morte o retivesse. Jesus é o quebrador de correntes. Tudo aquilo que estagna você, tudo aquilo que te paralisa, você não pode concordar com isso. Você não pode ser pacífico com isso. Se Deus chamou você para romper, se Deus chamou você para avançar,
Por que você está travado? Travado em lugares, travado em situações. Existem várias amarras que precisam se romper. Há pessoas que não conseguem se libertar da amarra do vício. Estão presas àquela corrente. Mas essa corrente não tem mais poder do que Deus. O que está faltando? Um intercessor. Está faltando um intercessor. Está faltando você quebrar essa corrente. Você se colocar na brecha em favor do teu filho, que pode estar nesse vício, do seu marido, que pode estar nesse vício, e começar a interceder por essa pessoa, até essa corrente espiritual ser quebrada, ser desfeita. As correntes não são o nosso destino. Deus nos chamou para a liberdade. A Bíblia diz que Cristo veio para nos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é de Deus, não faz parte do teu destino você viver aprisionado nisso. Daí você diz assim, mas eu já tentei de tudo. Eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Eu me esforço para me libertar disso e não consigo me libertar. Você precisa conhecer o poder de Deus. Porque o poder de Deus pode verdadeiramente quebrar essa corrente maligna na sua vida. Eu quero dar o testemunho do irmão Carlos, muito meu amigo, lá do interior do Rio Grande do Sul. A mulher do Carlos ia na igreja e um dia, depois dele beber bastante, ele foi atrás dela. Só que ele foi atrás dela para fazer confusão e baderna na igreja. Quando ele chegou na igreja, todo o efeito do álcool que estava sobre o corpo dele foi quebrado ali. Aquele homem nunca mais voltou a beber, porque ele entrou num ambiente de poder. Jesus Cristo o libertou, restaurou a vida dele. Eu quero dizer a você que você tem que ter um contato com o poder de Deus. A partir do momento que você tiver um contato com o poder de Deus, não tem amarra de vício que vai poder ficar de pé na tua vida. Como eu disse, Jesus é o quebrador de correntes. Coisas negativas que as pessoas dizem contra nós tentam também, de alguma maneira, nos estagnar. Isso são amarras. Essa estagnação é uma amarra, porque não deixa você, seguir com a sua vida. De repente alguém fez uma crítica a você em relação ao seu trabalho, em relação à sua aparência, fez uma crítica em relação até às coisas boas que estão acontecendo com você, ao seu sucesso, à sua prosperidade, à riqueza. Só que isso foi uma amarra na sua vida, porque desde o dia que aquela pessoa falou aquilo, você não se acha mais, digno de ter essa prosperidade, de ter essa riqueza. Você ficou preso a essa crítica. Você ficou preso ao que lhe falaram. Muitas pessoas estão assim, estagnadas. Eu tenho batido nessa tecla, porque eu vejo que o inimigo, por meio de pequenas palavras, de pequenas conversas, mantém pessoas num cativeiro que Deus nunca quis que elas estivessem ali. E, infelizmente, há pessoas que entram em guerras na mente e depois não conseguem sair daquilo. Então, elas se sentiam capazes antes de fazer as coisas e agora já não se sentem mais capazes. Elas tinham coragem para investir, coragem para fazer negócio. Hoje elas não têm coragem nenhuma. E não é porque estão acovardadas ou com medo ou porque não sabem fazer, é porque uma amarra se prendeu na vida delas. Sempre que uma amarra se prende na vida de uma pessoa, ela não consegue mais ir para frente. Ela fica presa. É como se no espaço espiritual, no espaço de tempo da vida dela,
ela, sabe, ficasse ali numa areia movediça. Sabe, nos filmes, quando uma pessoa entra numa areia movediça e ela vai entrando para dentro, bem, pessoas não conseguem sair disso. Elas ficam presas em um determinado ponto da vida delas e dali para frente elas param de crescer, elas param de prosperar, elas param de avançar. Eu conheço tanta gente assim, que estava crescendo, estava numa crescente tão poderosa de Deus e de repente estagnaram. E elas só estagnaram porque tem hoje prisões e amarras espirituais que estão impedindo elas de continuarem crescendo. Então elas não passam daquele ponto, elas chegaram num teto. E por mais que elas insistam, por mais que elas se motivem, elas não conseguem sair porque a amarra, ela é espiritual. Há pessoas que ficam estagnadas por erros que cometeram. Tem gente que nunca consegue dar prosseguimento à vida porque lá atrás, na adolescência, cometeu um erro. Ela foi perdoada, ela conseguiu dar a volta por cima, mas aquele erro é como uma sombra do passado, está sempre na mente dela. E ela se sente julgada pelos outros, ela se sente condenada por aquilo que aconteceu com ela no passado. E ela não consegue viver nenhum relacionamento novo, porque ela está presa a um erro que ela cometeu no passado. É um tipo de amarra espiritual que está prendendo a vida dela, que está impedindo ela de continuar com a vida. Se alguém lhe lança uma palavra e você aceita essa palavra se torna uma amarra na sua vida. Então, se alguém diz para você que você não merece a vida que tem, se alguém diz para você que você está metida agora, que depois que você, sabe, começou a vencer, depois que você casou, depois que você se tornou uma empresária, um empresário de sucesso, você não é mais a mesma pessoa. Aquilo entra na cabeça de muita gente e a pessoa começa a se sentir indigna. A pessoa começa a se sentir suja. Ela começa, sabe, a sentir que tem um monte de olhos ao redor dela e ela começa a se importar com coisas que antes ela não se importava. Uma amarra se pegou a ela. É uma amarra espiritual que se pegou a ela. E se ela não quebrar essa palavra, se ela não crer no plano de Deus para a vida dela, os planos de Deus para a sua vida é avançar, é prosperar, é ter toda a sua casa salva, é viver o propósito de Deus aqui nessa terra. O plano de Deus é você viver ao máximo o que Deus tem para a sua vida. Então, você não pode ficar refém das palavras que foram lançadas. Você tem que quebrar isso no mundo espiritual. Você tem que dizer, em nome de Jesus, eu quebro esse decreto espiritual que foi lançado contra a minha vida. Eu quebro essas palavras negativas, eu quebro isso que foi lançado contra a minha vida, eu quebro essa amarra espiritual no nome de Jesus. Jesus é libertador, Ele é quebrador de amarras. Não esqueça disso, chame por Jesus, diga: Jesus, eu não quero mais viver essa vida amarrada, eu não quero mais ficar preso num ponto da minha vida, num momento da minha vida, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero conseguir coisas maiores, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Acabamos aceitando uma vida de restrições, porque vivemos amarrado em situações, em pecados. Até em pecados as pessoas acabam se enroscando em pecados, em situações erradas, que eles mesmos se metem, porque aceitaram fazer o que é errado e hoje não conseguem sair. Deus tem um escape para você. E essa palavra está vindo muito forte no meu espírito nesse momento. De repente você entrou numa coisa errada. Você entrou num esquema errado. Você entrou numa amizade errada. Você entrou num relacionamento errado. Você entrou num negócio que é errado. E agora você não sabe como sair disso. Chama por Jesus aí, meu amigo, meu irmão. Chama por Jesus aonde você estiver. Porque o Senhor, e eu quero liberar essa palavra profética,
Hoje o Senhor está quebrando essas amarras e Ele vai colocar na sua mente, Ele vai colocar no seu coração a estratégia certa de você sair disso, de você virar essa página da sua vida, de você largar isso que é errado, isso que você sabe que pode lá na frente causar um problema para o teu destino. Aí você diz, não, mas eu não tenho força, eu entrei nessa vida e não tenho força para sair. Em nome de Jesus, nós vamos orar hoje e as amarras espirituais vão ser quebradas no nome de Jesus. Você concorda com isso? Você crê nessa palavra como uma palavra profética na tua vida? Que essas amarras, elas não podem mais permanecer aí na sua vida? Lembra quando Jesus, ele chegou no velório de Lázaro, no enterro, já tinham sepultado Lázaro. E estavam ali as mulheres chorando, estava Marta, Maria chorando, tinha talvez a vizinhança, os amigos de Lázaro estavam ali. E Jesus, então, ele começa a dar ordens. E a primeira coisa que Jesus faz é, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Você tem que ouvir que Deus está falando com você. Você tem que ouvir. E a Bíblia diz que o homem que estava morto agora está vivo e sai todo amarrado, todo cheio de amarras, porque era assim que eles cuidavam do corpo. E a Bíblia diz que Jesus disse, tirem a pedra. Os homens tiraram a pedra e o Senhor depois disse, desamarrem ele, ou seja, Jesus havia dado uma palavra, mas os homens tiveram que desamarrar Lázaro. Eu quero que você entenda, tem certas amarras que você precisa da ajuda de Deus e da ajuda de pessoas para você se desamarrar. Talvez o que você precisa, além da palavra de Jesus que você está recebendo agora, o Senhor está dizendo, sai para fora, amém? Sai para fora dessa amarra, sai para fora dessa estagnação, sai para fora dessa vida de atraso que você tem vivido. Você também precisa buscar pessoas sábias para você sair dessa amarra que você entrou na sua vida. Em alguns casos você precisa buscar pessoas que são especialistas para sair de determinadas situações. E Deus está falando com alguém. Talvez você tenha que procurar um advogado. Talvez você tenha que procurar, alguém que pode lhe dar uma palavra de sabedoria para você sair de uma situação errada que você entrou. Mas eu venho aqui para lhe dar, uma palavra de esperança. Jesus está dizendo para você, é tempo. É tempo para você sair dessa morte que você estava. É tempo de você hoje romper, porque o Senhor está quebrando essas amarras espirituais. O Senhor está quebrando essas amarras. Ele vai dar para você a esperança de uma vida nova, de um tempo novo na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Você crê nessa palavra? Então escreve aqui, Jesus é o quebrador de correntes e de amarras espirituais. Glória a Deus. Se você recebe essa palavra profética, compartilhe agora com 7 pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, no nome de Jesus. Amém? E você vai colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, o teu pedido de oração agora. Escreve aí nos comentários, compartilha. E se você conhece alguém que, está amarrado até o último fio de cabelo, manda essa oração para essa pessoa. Porque hoje o Senhor está trazendo uma boa notícia para ela. Jesus é o quebrador de correntes e vai tirar ela dessa situação, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho dois convites muito importantes aqui para você. O primeiro é que hoje à noite nós vamos ter uma aula inédita dentro da Academia Quino Global. E nós vamos falar sobre a importância do discernimento espiritual na intercessão. A importância de você discernir, coisas que estão agindo no mundo dos homens e no mundo espiritual. Gente, tremendo. O link está aqui na descrição ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br e você pode estar junto conosco, ok? O meu segundo convite é para quem mora nos Estados Unidos. Eu vou ter uma escola de profetas em julho nos Estados Unidos. Quem quiser participar, entre em contato com a minha equipe. Vai lá no meu site e lá no meu site tem os dados para você participar. Amém? E você
que mora na Itália, mora em Roma ou mora em algum país europeu, eu convido você a estar junto conosco. Eu estarei em Roma no mês de junho com a nossa Escola de Profetas. E agora restam menos de 10 vagas. Restam menos de 10 vagas para a Escola de Profetas que nós teremos em Roma. É a oportunidade de você estar conosco. Nós vamos ensinar você a ouvir a voz de Deus. Você vai também ter contato com uma mensagem profética que vai ser libertadora e transformadora na sua vida. Tá bom? Entre em contato com a minha equipe hoje mesmo e tenho certeza que essas 10 vagas hoje vai encerrar. Hoje essas vagas vão encerrar. Em nome de Jesus, conseguimos mais vagas, inclusive nos Estados Unidos, e eu sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos declarado aqui, amém? E se você ainda não tem conhecimento dos nossos livros, que tem abençoado a vida de muitas pessoas, esse aqui é o livro Unção do Rompedor, o livro da minha esposa, excelente livro. Café com Jesus, um devocional, uma palavra para cada dia, com direções para a tua vida. E o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Se você é uma pessoa que sonha muito, bem, nem todos os sonhos são de Deus, mas Deus fala sim através dos sonhos. E tem sonhos que são proféticos e que podem mudar o nosso destino. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmos 91. Enquanto isso, você coloca aí nos comentários o teu pedido de oração e eu quero agradecer também a todos os nossos parceiros que têm nos ajudado na televisão. Muito obrigado pela sua vida, muito obrigado pelas suas orações também. Sou grato a Deus, porque juntos estamos fazendo uma missão muito nobre, que é levar a palavra de Deus através da televisão. Muito obrigado. Juntos estamos conseguindo cumprir o nosso propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. E às 9 da manhã, eu estarei ao vivo aqui com vocês, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, seus negócios. E eu oro nesse momento, Pai, para que todo tipo de amarra espiritual na vida dessa pessoa seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Até mesmo essa pessoa, Pai, que acha impossível sair da situação que ela entrou. Acha impossível de se libertar desse mundo que ela entrou. Eu oro agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo, para que as amarras caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Jesus é o quebrador de correntes, é Ele que desfaz amarras. Seja livre agora, seja liberto agora no nome de Jesus. Eu oro também para que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo. E eu libero uma palavra profética aqui, Senhor, que o Senhor vai dar saída para quem está totalmente preso, totalmente amarrado em uma situação, em um lugar, ou com pessoas que ela não consegue se libertar dessas pessoas, ou de vícios. Senhor, agora, nesse momento, Jesus está dizendo: Lázaro, vem para fora. A vida de Deus está tocando você.
A vida de Deus está tirando toda a morte que estava cercando a tua vida. Eu quero declarar que assim como Jesus ressuscitou, que a morte não pôde deter Jesus, eu quero declarar que todas as amarras, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, o poder da ressurreição, toque tua vida agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo tipo de cativeiro espiritual seja quebrado no nome de Jesus, que as amarras sejam desfeitas no poder de Jesus Cristo e que venha um tempo novo sobre a tua vida. Que venha um tempo de conquista, que venha um tempo de rompimento, que toda estagnação seja quebrada, tudo aquilo que estava te prendendo, te puxando para trás, agora seja desfeita em nome de Jesus Cristo as amarras. Senhor, eu declaro a tua bênção sobre essa pessoa. Abre portas, prepara o caminho, opera milagres, Pai, e traga livramento para a vida dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo ela, sua casa, seu dia, para que seu dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado por operações sobrenaturais do Espírito. E nós cremos, Deus, toda a nossa casa está guardada pelo Senhor. E eu oro, Senhor, pedindo a bênção do Senhor por cada coluna do nosso ministério que tem nos ajudado na televisão, por cada intercessor, que o Senhor fortaleça, abençoe, capacite, abra portas, abençoe seus negócios, seus projetos e seus sonhos. E eu oro, Senhor, para que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, também oramos para que o Senhor nos dê sabedoria no dia de hoje, para resolvermos situações e para avançarmos. Também oro, Pai, pedindo ao Senhor bênçãos, bênçãos de provisão, bênçãos de conexão, bênçãos de milagres e bênçãos de preparação. Preparação, Pai, para que tudo que nós fizermos no dia de hoje já esteja operado, trabalhado, que a mão do Senhor já tenha passado e ajustado, para que as coisas fluam no dia de hoje em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Então, se você recebeu mesmo e não compartilhou essa oração, você vai fazer como ato profético, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Às 9 da manhã eu estarei junto com vocês ao vivo aqui e hoje eu vou falar sobre o espírito de delay, espírito de atraso, tá? Vou falar sobre isso hoje. Vou falar sobre isso na live das 9 da manhã, eu te aguardo e que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos vitória de Deus na tua vida em todas as áreas. No nome de Jesus Cristo, vitória no trabalho, no casamento, vitória com os filhos, vitória espiritual, vitória na tua alma, vitória na tua saúde, no teu corpo físico, vitória nas tuas conexões, nos teus projetos, sonhos, no nome de Jesus. Em tudo que estiver ligado a você, liberamos uma palavra profética, a palavra de vitória. E se você concorda comigo, você diz amém. Hoje estamos começando mais um propósito de 21 dias de oração e jejum para a vitória em todos os níveis da nossa vida. E eu estou crendo. Eu estou em jejum.
Se você quer participar junto comigo, amém. Se não puder, deixa que eu jejuo por você. Amém? Eu me coloquei nesse propósito e eu creio que grandes coisas Deus fará. Apenas eu peço uma coisa: vá até o fim naquilo que você começa e você verá a glória de Deus. Amém? Nós temos sido testemunhas de grandes coisas que o Senhor tem feito. Eu estava no domingo pela manhã, no culto da igreja aqui em São Paulo, e uma moça, na hora que eu estava para chamar as pessoas para frente, ela chegou perto do púlpito e disse: eu quero testemunhar a grande bênção que você tem sido na minha vida, na minha família, como a minha vida foi transformada e que você é uma inspiração, ela disse. E ela me testemunhou várias coisas e eu fiquei feliz, sabe, de ouvir aquele testemunho, porque tem tantas coisas boas que Deus tem feito na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus. E isso precisa ser, sabe, testemunhado. As pessoas precisam saber. Nós não estamos servindo a um Deus que não faz nada, a um Deus de pedra. Nós estamos servindo a um Deus vivo, Jesus Cristo. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vive para interceder por nós. Então, a nossa fé não está baseada em algo que morreu, está baseada em algo que está bem vivo, muito vivo, e é por isso que temos testificado de tantos milagres e obras maravilhosas que Deus tem feito. Amém? Eu quero compartilhar essa palavra com você em Lucas capítulo 8, verso 22, diz assim: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Apontaram a terra dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. A única coisa que podemos garantir é que todos nós passaremos por tempestades. Homem, mulher, jovem, criança. Não tem como fugir delas. A gente até tenta não ter problema aqui nessa terra. Mas mesmo assim esses problemas vêm. Esses desafios chegam até nós. E você faz tudo certinho para não ter problema com ninguém, com nada. E a tempestade dá um jeito de lhe encontrar. A Bíblia nos diz que Jesus estava com os discípulos. Eles estavam numa travessia. E levantou uma grande tempestade. E a Bíblia nos diz que Jesus estava dormindo porque havia paz nele. Havia uma fortaleza interior. É por isso que ele podia dormir na tempestade. Agora, os discípulos que estavam dentro do barco, eles começaram a se apavorar, com medo, a força do vento, o mar revolto. E nunca esqueça, tinha marinheiros experientes ali naquele grupo, muito experientes. E eles sabiam quando a tempestade era feia. Então, por se desesperarem, eles acordaram Jesus. E Jesus disse: Por que vocês me acordaram? Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês. Por que não vemos Jesus na tempestade? Por que não conseguimos descansar em Jesus na tempestade? As tempestades são permitidas no plano de Deus para nos levar para um outro destino, para mexer nas coisas. Se Deus está enviando essa tempestade para a sua vida, Ele tem um propósito nisso. Você não vai, naufragar, você não vai morrer afogado, essa tempestade não vai lhe matar, mas você tem que crer que quando Deus movimenta as coisas da nossa vida, é sempre para um propósito.
É que nem eu estava lendo hoje. Deus, quando tira alguma coisa da nossa vida, é para abrir espaço para algo novo entrar. Será que não é isso que está acontecendo com você? De Deus está tirando algumas coisas, movimentando algumas coisas na tua vida, para que Deus possa colocar algo novo na tua vida? Mesmo quando você não pode ver, mesmo quando você não pode ouvir a Deus, se você seguir a voz dele, você vai para o outro lado. Você consegue vencer essa tempestade. Você vence esse tempo ruim na sua vida. É por isso que a nossa fé, ela não é baseada por aquilo que sentimos. As pessoas, inclusive, me perguntam muito isso. Elas perguntam, eu oro, mas eu não sinto. Eu vou na igreja, mas eu não sinto. Bem, você deveria sentir em primeiro lugar, mas se você não sente, não tem problema. Por quê? Porque nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós andamos por fé. E a fé traz resultados poderosos na nossa vida. Então tenha fé. Coloque a sua fé em Deus, na palavra. Que essa tempestade não veio para lhe destruir. O problema é que as tempestades, elas são barulhentas. E quem está também na tempestade, próximo de você, também é barulhento. Então eu fico imaginando, por um instante, aquele grande barco no meio daquele mar, as ondas batendo, a água entrando, o vento soprando e os marinheiros dizendo um para o outro, nós vamos morrer, está tão difícil aqui e Jesus está dormindo, e o que vai acontecer de nós? Meu Deus do céu, nos ajuda! Tudo isso acontece. É o barulho dos problemas, é o barulho das pessoas, é as pessoas querendo dar pitaco na sua vida, é as pessoas querendo dizer o que você deve fazer, não, você tem que ir para cá, você tem que ir para lá, você tem que não sei o quê, você tem que... Mas qual que é a voz de Deus? Qual que é a voz de Deus? O que Deus está dizendo para mim no meio de tudo isso? Essas vozes que estão disputando a sua atenção, elas não são relevantes. A única voz que você tem que ouvir é a voz de Deus. Em meio ao barulho que está ao seu redor, você tem que se conectar a uma voz, que é a voz de Deus. Então não é a voz dos problemas, não é a voz da tempestade, não é a voz dos homens, não é a voz nem dos marinheiros experientes. É a voz de Jesus. E se Ele não está falando nada na sua vida, se Ele não está falando nada, é porque está tudo bem. Eu vou repetir. Se Ele não está falando nada, é porque está tudo bem. Você está tentando ouvir. E você consegue ouvir. Porque o silêncio de Deus também é uma forma de Deus falar. Deus fala conosco através dos sinais. Mas quando não há sinais, mas sim outras vozes, o silêncio de Deus é uma voz para mim. E é uma voz que está dizendo assim, aquieta teu coração, eu estou aqui, vai dar tudo certo. Eu estou aqui, você vai conseguir. Eu estou aqui, isso aqui não veio para te matar. Eu estou aqui e você logo, logo vai prosperar. Eu vou virar essa situação na sua vida. Geralmente, a primeira coisa que fazemos quando entramos numa tempestade é tentar consertar a tempestade. Mas ninguém consegue consertar uma tempestade. Então, por mais que você, tente colocar as coisas no lugar, elas vão sair do lugar de novo. Tem coisas que é só a intervenção de Deus e a paciência para que as coisas voltem para o lugar. Porque do que depender das tempestades, elas vão movimentar as coisas. É por isso que você precisa aprender a sua posição, a sua autoridade no mundo espiritual, para que nenhuma influência tenha poder ou coloque medo em você e possa fazer, você se precipitar em meio às dificuldades.
Somos criados para consertar as coisas, crescemos consertando as coisas e queremos agora consertar algumas coisas que só Deus para consertar. Tem certas tempestades que é só Deus. É só Deus. Você tem um certo poder na vida, mas o seu poder é limitado. Então, quando eles zarparam, estava tudo bem. Jesus estava tirando um cochilo. Mas as coisas mudam no percurso e as pessoas não estão preparadas para as mudanças. As pessoas, em sua grande maioria, elas têm dificuldade de absorver a mudança, porque elas pensam que a vida delas vai ser sempre uma calmaria. E quando Jesus zarpou com os discípulos em alto mar, estava tudo certo, sabe? Era uma bela noite, estava todo mundo conversando, rindo, comendo, e Jesus disse: eu vou dormir. Aí começou uns barulhos de trovão, e veio os primeiros pingos, e de um momento para o outro, parecia um cenário de terror, de desgoverno, de tudo perdido, de desesperança. Enfrentamos isso na vida. Temos nossos momentos de calmaria, temos nossos momentos de relaxamento, momentos de descanso, momentos onde a gente sabe, até sente falta de uma tempestadezinha. E, de repente, tudo muda. De repente, você se preocupa com o filho seu. De repente, negócios que estavam para dar certo começam a dar errado. De repente, pessoas traem você. De repente, pessoas falam mal de você, pessoas que você ajudou. E você pensa assim: meu Deus, por que essa tempestade toda na minha vida? Mas eu digo que essa viagem, ela foi uma viagem profética. Jesus experimentando os judeus de um lado e os gentios do outro, era uma imagem profética do que iria acontecer com a igreja. Ou seja, as coisas ficam tumultuadas às vezes, mas quando nós ouvimos a voz de Jesus, tudo se aquieta. Sempre vai haver desavenças entre pessoas, mas se atentarmos para a voz de Jesus e para a sabedoria da palavra de Deus, as tempestades vão se render. Sempre que o barco tenta escapar do mar, acaba envergonhado, porque o barco só funciona no mar. Você tem que entender, Deus deu para você uma capacidade que você não tem ideia. Você tem uma fé, você tem uma capacidade de prosperar, de avançar em meio a momentos incertos. Por que você está temendo? Você foi feito para isso. Você foi feito não só... Sabe, os barcos não são feitos apenas para o mar calmo. Eles são feitos também para o mar turbulento. Os barcos são feitos também para o mar turbulento. Você foi feito também para os dias maus, para se posicionar. E se o teu sustento for o Senhor, você vai conseguir, sabe, tirar de letra essa situação. Eu sei que o medo vai bater na porta, a insegurança vai bater na porta, o desespero vai bater na porta. Talvez os boletos estejam incomodando você, o futuro seja incerto. Talvez para você o que você está vivendo nesse exato momento é um retrocesso. Mas independente da situação, olhe para Jesus. Olhe para Jesus e veja. Ele está ali. E Ele é tudo que você precisa para você ser vitorioso em qualquer lugar aqui dessa terra, em qualquer momento da sua vida. É o tempo de nós olharmos para Jesus e vermos nele a nossa esperança, vermos nele a segurança da nossa alma. Ele é o nosso estandarte, Ele é a rocha da nossa salvação. É nele que podemos confiar. E se você confiar em Jesus, Ele lhe dará vitória em meio a esse tempo de tanta turbulência e tempestade na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje. Sei que essa palavra foi uma palavra profética para você e que você possa se levantar e saber que essa tempestade vai passar. Por isso, usa a autoridade que Deus te deu e começa a orar. A tua parte é orar. A parte de Deus é responder o que você ora. A tua parte é orar. Está na hora de você orar e colocar tudo isso nas mãos de Deus que tem se levantado contra você. E deixa Deus trabalhar.
Olha, sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que quando eu oro, grava isso. Quando eu oro, Deus me responde. Quando eu presto atenção na voz dele, eu escuto a sua voz. E quando eu preciso de um milagre, quando eu uso a minha fé, eu tenho o milagre. Nós não estamos trabalhando com coisas incertas. Nós não estamos trabalhando com achismos. Nós estamos com o poder de Deus na nossa vida. Usemos o poder de Deus para vencermos as adversidades aqui desse mundo. Amém? Essa tempestade vai passar. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Não importa o tamanho da tempestade aí que se apresentou para você. Vai passar. Vai se findar. E você vai se alegrar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega essa palavra com uma palavra profética para a tua vida. Eu quero também convidar você a conhecer nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Esse livro aqui, quando eu lancei, foi incrível. O tanto de pessoas que me deram testemunho desse livro aqui, Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender um pouco melhor isso. Esse aqui é o livro da minha esposa, Unção do Rompedor. É um livro profético que fala da unção de Davi, que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. E esse aqui é o meu devocional. Uma palavra para cada dia. Esse livro aqui eu tenho recebido testemunhos quase que diários dele. Muitas pessoas abençoadas. Aqui o versículo bíblico. Aqui as direções para o teu dia. Aqui embaixo uma oração para você fazer comigo. E aqui do lado você vai fazer sua própria oração. Amém? Esse livro aqui você pode adquirir no meu site www.vinicius17.com.br. Também eu quero agradecer a todos os meus parceiros da televisão que têm nos ajudado nessa nobre missão de levar a palavra de Deus através das orações na TV Bandeirantes e na Rede TV. Muitas pessoas estão sendo alcançadas através dessa semente que nós temos plantado diariamente. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar nessa nobre missão, como eu digo, vá no meu site ou entre em contato com a minha equipe e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar e nossos programas não são mantidos pela igreja, é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, se Deus tocar no seu coração de nos ajudar, vai ser uma grande bênção. E se você puder orar por nós, também agradecemos, tá bom? Quero também lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto na igreja aqui em São Paulo, onde eu estarei orando por toda pessoa que anda se sentindo pesada e sobrecarregada. Certo? Eu vou fazer uma oração especial, eu vou ministrar sobre o poder e a autoridade no reino de Deus. Vai ser incrível, tá bom? Domingo agora, 9 da manhã, Avenida Aruanã, número 120. E, para encerrar o último anúncio, é que semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário, se chama Seminário de Batalha Espiritual, com dois dos maiores nomes do Ministério de Libertação no Brasil. Também estará a minha esposa ministrando junto comigo. Vai ser algo incrível, vai ser uma grande bênção. E amanhã temos aula na academia aqui no Global. Então, esse evento é para quem é aluno da academia. Se você não é nosso aluno, vai hoje mesmo no meu site e se torne aluno da Academia Kindle, para que todo mês você participe dos nossos eventos, tá bom? Aqui na descrição do vídeo tem 2 links, você clica e já pode ter acesso à Academia Kindle Global, ok? Deixa eu declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro esse salmo, escreve aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade, tá? E, mais uma vez, hoje, oficialmente, começamos 21 dias de propósito de oração e jejum. Se você está precisando aí, meu irmão, talvez você entrou aqui pela primeira vez nessa oração. E talvez você diga, não, eu quero uma oração para ter um pouco mais de alívio, ter um pouco mais de descanso. Então faz o seguinte, faz um propósito comigo, 21 dias aí para transformar a tua vida. 21 dias que você vai estar orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas. Faz um propósito, não comigo, com Deus. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus, não é comigo, é com Deus. Amém? Você vai ver os resultados disso na sua vida, em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. Na sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por ti, mas eu quero pedir, quando acabar essa oração, compartilha com 7 pessoas. Amém? Eu quero pedir isso para você. Tem muita gente enfrentando tempestade na vida. Tem muita gente enfrentando o dia mau. Seja uma bênção e compartilhe com essa pessoa essa oração em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez na oração, te inscreve no canal e entra nesse propósito agora. De 21 dias, estamos começando hoje. É a oportunidade para você. Você está colocando os teus pés em um lugar sobrenatural. Esse propósito é um propósito sobrenatural. Você está colocando teus pés num ambiente de milagres. As coisas vão melhorar. Escuta o que eu estou dizendo. Talvez eu esteja falando até com gente que não acredita. Talvez eu esteja falando com gente que não acredita, tem dificuldade de acreditar. Coloca a tua fé em Jesus, meu amigo. Você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? 21 dias. É o que eu estou pedindo para você. Você não paga nada para estar aqui nas orações. Tudo que você precisa fazer é se posicionar aqui em oração comigo. Só isso, 21 dias. É o que eu estou te pedindo. Amém? Você vai ver o que Deus vai fazer aí na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está em oração. E nós oramos agora por vitória em todos os níveis da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, pedimos uma intervenção sobrenatural, pedimos favor do Senhor. E que toda tempestade, aonde houver uma ação maligna, aonde houver uma ação de demônios, nós paralisamos agora na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E declaramos por terra agora todo tipo de levante, todo tipo de acusação, de perseguição, de mentira, de ataques do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Tira, Senhor, o jugo de Satanás. Tira o peso que essa pessoa sente, tira o cansaço que ela sente. E que ela receba vida do Senhor na vida dela. Que ela receba o toque do Espírito Santo agora renovando as forças dela. Senhor, aquele que está sem força, aquele que está desanimado, aquele que está prostrado, aquele que está tendo, Senhor, dificuldades, inclusive para entrar aqui na oração. Eu oro agora para que toda ação maligna seja quebrada, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, toca com teu poder agora, toca com teu poder e que seja quebrada a influência do mal, seja quebrado o laço de Satanás. Senhor, eu quero declarar um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de avanço entrando na vida dessa pessoa. Que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E aonde houver um sugador espiritual, onde houver um demônio que está tirando as forças, que está batendo nessa pessoa, está trazendo dores ao corpo dela, eu vou contra ti agora, mal, e eu te dou uma ordem, saia agora, na autoridade do nome de Jesus, da vida dessa pessoa. Eu dou ordem a toda injustiça, eu dou ordem a todo o contrário, eu dou ordem a toda palavra de Satanás, toda palavra do inferno, toda palavra negativa, que seja quebrada agora em nome de Jesus, que todo impedimento, todo atrapalho, toda confusão sai do caminho dessa pessoa.
Em nome de Jesus, que a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, a unção de Deus toque na vida deste homem e dessa mulher. Que essa casa receba a bênção de Deus. Eu apresento cada pedido de oração que está aqui nos comentários e eu peço um milagre de Deus na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Não esquece de compartilhar com 7 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui para o segundo dia desse propósito. Que Deus te abençoe e que o Senhor te proteja. Até mais.